Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dillian e eu estou gripada, então minha voz está assim. Hoje eu não ia gravar e eu não me preparei exatamente pra isso, mas eu tô com umas ideias na cabeça e eu pensei que talvez fosse legal registrar isso, digamos assim. Então esse aqui é tipo um bate-papo, enfim, uma conversa aí meio aleatória de um tema que eu pensei literalmente agora. Então, sejam bem-vindos e se sintam à vontade pra continuar essa conversa aí nos comentários, enfim. Ou se vocês também não quiserem, só assistam aí. Bom, gente, vamos lá. Vou dar um contexto aqui pra vocês. Pra começar, o que vocês precisam saber é que eu tô num período meio esquisito da minha vida. No sentido de que nada está normal. Eu não tô conseguindo criar ali uma rotina, digamos assim. Pelo menos não desde junho. Junho foi o último mês desse ano que eu tive alguma rotina certa. Depois de junho, aconteceram muitos imprevistos e coisas que me tiraram ali da rotina. Era pra ter aula, no final não teve aula durante certas disciplinas, então eu fiquei de férias quando não era pra ter férias. Aí, agora era pra ter aula de novo, o professor saiu da faculdade, estou sem aula, mais uma vez. E aí emenda a disciplina que era pra ter, agora vai ter junto com as férias. E aí eu tô de férias da faculdade em setembro, muito nada a ver, vamos combinar, muito nada a ver. Férias ou em julho, ou em dezembro/janeiro. Estou tendo férias da faculdade em setembro. Mas ao mesmo tempo que eu tenho férias da faculdade, eu não tenho férias nos meus programas aí de extensão. No caso, eu faço parte do PIBID. Então eu tô de férias, mas não tô de férias. Recentemente eu tive que passar um mês na casa dos meus avós, então eu saí da minha casa e me readaptei ali a uma rotina na casa dos meus avós, na qual eu estava indo pra faculdade, e agora eu voltei pra minha casa, mas eu não tô indo pra faculdade porque eu tô de férias. Tá entendendo a confusão disso daqui? E é assim, as minhas aulas só voltam ao normal, e agora eu já tô em casa, mas as minhas aulas só voltam ao normal em outubro. E em outubro eu vou ter outubro e novembro e eu vou entrar de férias do PIBID, mas eu não vou entrar de férias da faculdade. Deu pra entender a confusão? Bom, então por conta dessa loucura toda aí, comecei a refletir sobre a questão da rotina e da dependência, no caso, que a gente tem da rotina. Vocês vão entender ao longo do caminho. A gente vive numa sociedade atualmente que valoriza muito rotina, alta performance, ser alguém na vida, uma pessoa de alto valor. E recentemente, apesar de eu concordar, digamos assim, que a gente sempre deve buscar o nosso melhor e sempre dar o máximo naquilo que a gente faz, eu tenho tido um quê, assim, com esses termos, alta performance, pessoa de alto valor. Como você pode dar alto valor pra uma pessoa, gente? Enfim, eu tenho um preconceitozinho aí com esses termos, mas eu concordo com a ideia, a gente precisa se esforçar, né? Mas enfim, nesse lado da sociedade, porque a gente sabe, né, galera, vamos combinar que existem pessoas que também estão nem aí, vão pro completo oposto, a vida só se vive uma vez, pensa que a vida é férias. Mas desse lado daqui, né, que segue mais essa linha de raciocínio e estilo de vida, eu vejo que a gente tem uma certa questão ali com rotina. A rotina é algo extremamente importante, é algo que te orienta, que você faz aquilo todo dia, cria disciplina. Esse período sem rotina específica, digamos assim, me fez refletir quão dependente a gente está dessa rotina. Particularmente durante junho... Não, errei, eu sempre confundo, gente. Durante julho, eu estive focada em um projeto que, após o mês de julho acabar e meus avós entrarem de férias, foi quando eu fui morar lá na casa deles. Minhas aulas retornaram também, né, nesse começo de mês. A coisa mudou totalmente. O mês de julho todo eu me esforcei para seguir uma rotina específica. E de repente tudo mudou. A dinâmica mudou completamente. Além disso tudo, eu ainda tive aula da autoescola durante esse período. Então assim, eu tava bem, eu tava muito bem. Todo dia aula, assim, do absoluto nada. E agora já acabou também, então foi uma mudança do nada, muito brusca, e eu falei, meu Deus, acabou. E desde o final de julho eu não voltei a mexer com esse meu projeto, o que
tá me deixando basicamente muito triste, mas mais uma vez me reforçou essa questão da rotina. Por que que a gente é tão dependente da rotina e não simplesmente aprende a lidar com aquilo que a gente tem no momento? Eu, pelo menos, sou assim. Não sei se você aí do lado é assim também, mas eu tenho muita essa dificuldade. Eu vejo que tem muita gente na internet que justamente fala sobre essa questão da rotina toda assim, e eu acho que a gente tá indo muito por esse lado de depender da rotina, sabe? E não sei até que ponto isso é saudável até, porque, por exemplo, eu tive tempo pra executar esses meus planos, meus projetos, mas pela bagunça, pela desordem dessa rotina que mudou do absoluto nada e ficou em constante mudança, porque cada dia era uma coisa, uma demanda diferente, preparada, né, no caso que eu sabia, e do restante do dia eu ficava meio a Deus dará, meio livre, assim, pra fazer qualquer coisa. Só que ao invés de eu focar no meu projeto durante esse período de qualquer coisa, eu ficava, ai meu Deus, ansiosa e terrível. E aí nesse momento eu sei que você do outro lado pode estar falando, poxa, mas você tava desse jeito justamente pela falta de uma rotina. E é esse o ponto, gente. Talvez se eu tivesse me organizado melhor, você pode estar pensando, né? Eu teria dado conta, continuado o projeto, e você está correto, você está certíssimo. Porque a ordem é tudo, mas a questão é, a dependência de uma ordem fixa nos causa desordem. Eu acredito que eu estive errada, e estou errada, inclusive, durante esse período, por justamente colocar essa dependência na ordem que eu mesma escolhi pra passar meu tempo. Vocês estão entendendo? Eu acho que tá meio confuso, galera. E é uma coisa que eu tô pensando aqui, refletindo sobre, e talvez a gente precisa mudar. Eu tô falando, usando o meu exemplo, e talvez você não se identifique com esse tipo de pessoa que é meio dependente de rotina. Mas caso você seja como eu, vamos junto aqui. Porque é difícil, gente. Porque imprevistos acontecem. E a gente tem que estar ciente que imprevistos acontecem e que as coisas não funcionam da forma que a gente pensa. Que o mundo não gira de acordo com o que passa dentro da nossa cabeça. E no fundo a gente sabe disso. Mas ao mesmo tempo cair nesse lugar de eu só vou fazer isso quando a rotina voltar ao normal do estado de perfeição que eu planejei. É meio burro, né? Vamos ser sinceros, é burro. E eu tô pensando muito sobre isso recentemente. Porque muitas vezes a gente coloca justamente essas nossas expectativas numa coisa que não existe, não é real naquele momento, na nossa realidade. E é necessário a gente estar dependendo de algo sólido, digamos assim. Algo mais forte, algo mais correto, mais certeiro. E nesse caso, as minhas reflexões me levaram à seguinte questão. Eu sou cristã. Por que que eu estou colocando todas as minhas expectativas e aquilo que eu dependo no tempo e numa sequência de rotina específica, ao invés de colocar toda essa minha energia para depender de algo em Deus? Eis a questão, galera. E com tudo isso, vamos lá. Eu acredito que o problema não tá na rotina, de fato, mas na dependência da rotina que a gente escolhe. É colocar o coração no lugar errado. Essa é a questão. A expectativa tá no lugar errado. A dependência tá no lugar errado. E pra mim, eu vejo que essa é a razão dos meus problemas. E consertar o rumo, a direção, é a solução. Durante esse período que eu resolvi gravar esse vídeo, que foi absolutamente do nada, como eu já falei pra vocês, mas durante esse período eu resolvi pegar um versículo, né? Quando eu tô pensando muito sobre algum assunto, alguma coisa assim, eu tento procurar na Bíblia, no que eu já li dela, pelo menos eu ainda não terminei de ler a Bíblia inteira, gente.
detalhe. Mas daquilo que eu já li da Bíblia, eu tento procurar alguma coisa, algum versículo, capítulo que fale acerca do tema pra eu ir ajustando as coisas na minha cabeça. Eu, como cristã, gente, eu analiso tudo baseado e na ótica do cristianismo. Não só, aliás, do cristianismo, eu acho que fica muito institucionalizado no sentido da religião. Eu baseio minha vida na Bíblia, entendeu, gente? Jesus, Deus encarnado, é nisso que eu baseio minha vida. O cristianismo é uma religião, obviamente, que tem como princípio isso, mas às vezes a gente fala, eu sou cristã, o pessoal já pensa que a pessoa é mais focada na religiosidade, e não é o caso. Eu baseio minha vida nisso aqui, galera. E por isso, normalmente eu faço esse processo, né, de buscar versículos, capítulos que falem acerca do tema que eu tô refletindo. E eu vim fazer isso pra esse vídeo, né? Mas aconteceu uma coisa curiosa. Isso não diria que é raro no meio cristão, mas quando acontece isso, eu acho que o pessoal romantiza muito. Daí que a gente abre a Bíblia e aí tava lá o versículo que eu queria. Eu abri pra procurar um versículo e realmente abriu uma coisa que, inclusive, num lugar que eu não ia olhar, mas encaixa muito bem. Salmos 90, galera. Senhor, tu sempre tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes, tu fazes com que novamente virem pó. Aqui tá falando da morte, né, gente? Diante de ti, 1000 anos são como um dia de ontem que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. Aqui também estamos falando de morte, gente. São como a erva que brota da manhã, que cresce e abre em flor e de tarde seca e morre. Brevidade da vida, né? Nós somos destruídos pela tua ira e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira e nossa vida termina com um sopro. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam nos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os nossos dias de vida, os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus. Até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. Alimenta-nos de manhã com teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. E o que eu quero falar a partir desse salmo, gente? Esse salmo, ele escancara pra gente. A nossa vida passa rápido. E aí você vai ficar dependendo de coisas da sua vida ou você vai depender de algo que transcende a vida, que é além da vida. Deus é a única coisa que a gente pode ter toda essa confiança e depositar nossa esperança e nossos projetos nele. Porque, de fato, nossa vida passa assim. A gente vai ficar desperdiçando ela, confiando em coisas que nossa mente cria. Porque, vamos lá, gente, a rotina é algo criado por nós. Nós criamos nossa rotina. Ah, mas tem esses imprevistos e tal. Sim, nem tudo depende da gente. Mas o que não depende da gente é controlado por Deus. Essa é a grande questão.
Senhor, tu sempre tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és eternamente, no passado, no presente e no futuro. Deus conhece passado, presente e futuro, todos os teus dias, todos os teus minutos. Então, por que a gente fica dependendo do tempo que a gente estipulou pra gente concluir nossas tarefas, da sequência de eventos que nós criamos para nós mesmos? Tá entendendo onde eu quero chegar? Isso é confuso, contraditório, não tem sentido. É muito mais válido e certeiro a gente confiar que faça chuva ou faça sol, a chuva e o sol foram Deus que permitiram que estarmos vivendo. Então, e se nós estamos nele, nós conseguimos passar pela chuva e pelo sol porque somos guiados por ele. Estamos com ele. E os nossos planos, submetidos aos planos dele, vão funcionar. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Mas antes de tudo isso, do salmo terminar dessa maneira, o salmista reconhece a brevidade da nossa vida, como nossa vida é um sopro. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Isso é a nossa vida diante da grandeza do universo, gente. Então, a gente vai confiar os nossos curtos dias neles mesmos? Eu tenho trazido essa reflexão pra mim, gente. Porque não faz sentido, como cristã, andar nesse caminho. E então eu tô tentando corrigir essa minha rota e de fato colocar as minhas expectativas e a dependência dos meus acertos e fracassos também diante de Deus. Eu não quero ser o tipo de pessoa que é escravizada pela rotina perfeita, porque a rotina perfeita é quando a gente segue a rotina que Deus planejou pra gente, e muitas vezes ela não foi criada por nós, não tá nos nossos planos. Deus tem todo o poder, gente. Ele é tão poderoso que nós não conseguimos compreendê-lo completamente. E sim, ele decide quando a gente levanta e quando a gente cai, principalmente se você é cristão e está submetido às vontades dele. Quando você se torna cristão, galera, preciso lembrar, talvez alguns, a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós nos colocamos como servos diante dele, como servos e filhos. Inclusive é o tema que a gente está estudando na Escola Dominical dos Jovens, se você é cristão e da Assembleia, especificamente, né, e vai à escola dominical. Aliás, se você não vai à escola dominical, seja lá qual for a sua igreja, bora melhorar isso aí, né, galera? Mas, caso você seja da Assembleia, você deve estar estudando isso nesse trimestre também. E então, nós nos colocamos como servos quando aceitamos a Cristo. Então, hajamos como servos que seguem aquilo que o seu Senhor manda, todos os dias. Todos os momentos. Paulo escreve que ele era escravo de Cristo. Você pode se considerar escravo de Cristo? Porque senão, eu acho que se nós não nos colocamos, né, neste lugar de servos, escravos mesmo, a ponto de fazer absolutamente tudo de acordo com a vontade do Senhor, a gente não pode se denominar cristão, gente. Não tem muito cabimento. Enfim, galera, essas foram as reflexões que eu tava tendo nesse momento sobre tempo, sobre Deus, sobre rotina. E eu espero que, de verdade, que tenha servido pra vocês, de alguma maneira, de algum modo. Antes de servir pra vocês, saiba que tá servindo pra mim. E eu venho aí, futuramente, contar se o projeto deu certo ou não. Você já sabe que eu endireitei minha vida. Se não, vocês vão saber também. É isso que dá, né? Ficar gravando vídeo. Bom, se você gostou desse vídeo, dê aí um gostei. Como eu falei, os comentários estão livres aí pra vocês opinarem, falarem se estão passando por isso também, se não estão passando. É um motivo, é algo que eu não sei se é tão comum assim, mas
é algo que eu passo, então talvez tenham outras pessoas que passem também. Senhor, inclusive, leve esse vídeo aí até essas pessoas, Senhor, por favor. Que eu espero que seja útil pra alguém. Saiba que você não está sozinho, mas que nós temos que buscar solução, não é só ficar aí sofrendo, angustiando. Não rola, né, galera? Bom, por hoje é isso. Nos vemos na próxima. Tá vindo aí um vlog de leitura, uma maratona literária, não sei, tô pensando ainda no que eu vou fazer da minha vida. Aproveita essas férias, né, galera? Pelo menos as da faculdade. Um beijo pra vocês e até a próxima.